Arcos côngruos são arcos que têm as mesmas razões trigonométricas, as mesmas relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, porque eles ocupam o mesmo ponto na circunferência trigonométrica. Por exemplo, o 30 graus, o arco de 30 graus, ele é côngruo do arco de 390 graus. Veja que se eu deslocar este ponto a partir da origem da medição dos arcos no sentido anti-horário, 30 graus, eu vou estar neste ponto aqui. Se eu deslocar 360 graus, eu vou dar um giro completo na circunferência e vou parar aqui. Então, se eu der um giro completo, 360 graus. E se eu der um giro completo e mais 30 graus? Eu descrevi um arco de 390 graus, que significa um giro completo, 360 mais 30 graus. Então, eu digo que o 30 graus é côngruo do 390 graus. Sempre que eu tiver um arco maior do que a circunferência, maior do que 360 graus, eu posso encontrar um côngruo dele na primeira volta. Eu posso reduzir ele a um ponto na primeira volta. Por quê? Porque o arco de 390 graus, quando eu descrever no ciclo trigonométrico, eu vou parar no mesmo lugar que eu estava se eu descrevesse o arco de 30 graus. E para o arco de 30 graus, nós temos seno, cosseno e tangente e todas as razões trigonométricas, né? Temos o cosseno aqui no eixo x, temos o seno aqui no eixo y, temos a tangente aqui numa reta paralela a y que corta x aqui na origem da medição dos arcos, temos a tangente aqui. Temos todas as razões, todas as relações trigonométricas iguais, porque este ponto aqui, ó, é o mesmo que descreve o arco de 30 graus, o arco de 390 graus e todos os arcos escritos desta maneira aqui, ó. Alfa é côngruo de todo alfa maior que 360 graus, de modo que eu faço 360 graus vezes um K, um número natural qualquer, mais esse arco. Olha só, o arco de 390 graus, que maneira que eu posso escrever ele? Eu posso escrever 390 graus assim, ó, 360 vezes 1 mais 30. Ó, 330 mais 360 vezes 1. Quanto que dá isso? 390. Eu poderia escrever 30 mais 360 vezes 2, 360 vezes 2, 720, mais 30, 750. Então, o 30 graus é côngruo do 750 também. Todo arco que eu puder escrever dessa maneira, um múltiplo de 360, mais o arco do qual estou falando, no caso aqui o 30 graus, ele sempre vai ser côngruo. Então, se eu puder escrever 360 vezes um número qualquer, quer dizer, um múltiplo do 360 bem aqui, mais 30, eu obtive um côngruo do 30 graus. E assim vale para todos os arcos. Se eu quiser um côngruo do 45 graus, eu faço 360 vezes qualquer número natural e somo 45 graus. Eu vou obter um côngruo do 45 graus. Vale para graus e vale para radianos. Todo arco que eu escrever na forma de 2π vezes k mais alfa vai ser côngruo do alfa. Por exemplo, 25π dividido por 6 é côngruo do π sobre 6 radianos. Veja bem, 25π dividido por 6 eu posso escrever assim, ó, 24π mais π, isso aqui é 25π, né? 24π mais π, 25π, dividido por 6. E aí eu posso escrever ele assim, ó, 24π dividido por 6 mais π dividido por 6, né? Porque o denominador comum é denominador da primeira e da segunda parcela. 24 dividido por 6 é quanto? É 4, né? Então, vou ter 4π mais π sobre 6. Eu tinha que ter 2π, não era? Ó, 2π vezes k. Eu faço 2π vezes quanto para dar 4π? 2π vezes 2. Então, o 25π sobre 6, eu posso escrever ele também da seguinte forma. 2 vezes π vezes 2 mais π sobre 6. Então, eu escrevi π sobre 6 mais 2π vezes 2. Isso aqui, ó, é 25π sobre 6. Então, isso aqui é côngruo do π sobre 6. Porque eu tenho algo na forma de 2π vezes k vezes o π sobre 6. Então, ele é côngruo do π sobre 6. Se eu fizesse 2π vezes 10 mais π sobre 6, também seria um côngruo do π sobre 6.
Lembrando que π sobre 6 é 30 graus, né? Então o π sobre 6 está aqui, ó. Se eu der uma volta na circunferência equivalente a 2π, eu paro aqui de novo, na origem da medição dos arcos. Então, se eu der uma volta equivalente a 2π mais π sobre 6, eu faço 2π mais π sobre 6 e paro exatamente no 30 graus. Se eu fizer uma volta equivalente a 4π mais π sobre 6, o que eu vou fazer? 2π, parei aqui de novo, 2π, parei aqui de novo, mais π sobre 6. Então, deu quanto? 4π mais π sobre 6. Fazendo o denominador comum do 4π mais π sobre 6, a gente acha 25π dividido por 6, côngruo do π sobre 6. Já que todo arco tem um côngruo na primeira volta, eu consigo determinar as razões trigonométricas para qualquer arco, não importa o seu tamanho. Basta eu achar o seu côngruo na primeira volta. Aí eu vou lá para a circunferência trigonométrica e nela nós temos as informações que a gente precisa. Então vamos lá. Todo arco tem um côngruo na primeira volta. Como que eu acho esse côngruo na primeira volta? Ele é igual ao resto da divisão por 360 ou por 2π radianos. 360 graus ou 2π radianos. Exemplo. Vamos encontrar o côngruo na primeira volta dos arcos a seguir. Letra A, 810 graus. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 810 dividido por 360. O que importa para nós? O resto da divisão. Não o quociente. O quociente vai nos indicar quantas vezes existe 360 graus aqui dentro. Ou seja, o quociente vai nos indicar quantas voltas completas foram dadas. O que não nos interessa. O que nos interessa é o resto da divisão. Porque quantas voltas completas foram dadas só vai levar a gente para a origem da medição dos arcos. E o que a gente quer? O côngruo na primeira volta. Esse é o resto da divisão. 810 dividido por 360. 2 vezes 360, 720. 810 menos 720 vai nos dar o resto da divisão, que é o que a gente precisa. 0 menos 0, 0. 1. Toma emprestado do 8, que fica 7, que fica 11. 9, 7 tira 7, 0. Olha o resto da divisão. 90, né? Então, significa que o 810 é côngruo do 90 graus. Vamos fazer o mesmo lá para a letra B, só que agora em radianos, né? Então, não vou dividir por 360 graus. Eu poderia, se não habituasse bem a divisão com fração de fração e tal, poderia transformar isso aqui em graus, dividir por 360, pegar o resto e transformar de volta para radianos. Mas olha quanta conta a gente ia fazer. Então, na letra B, nós vamos fazer assim. Vou tentar encontrar aqui, ó, 2π aqui dentro. Dentro do 15π eu vou encontrar quantas vezes o 2π cabe. Já que o denominador é 2, eu vou ter que dividir esse valor por 2 e dar 2π. Então, eu tenho que encontrar aqui dentro quantas vezes o 4π cabe aqui dentro. Quantas vezes tem 4π aqui dentro? Porque a hora que eu fizer 4 dividido por 2, 2π. Quer dizer, o 2π está aqui um certo número de vezes. O arco ele é côngruo de 2π, um certo número de vezes, mais o próprio arco de novo. Se fosse 16, eu faria 16 dividido por 2, 8. Então, eu teria 4 vezes o 2π ali dentro. 8π. Mas, como é 15, eu tenho que achar um número menor. 14. Se eu fizer 14 dividido por 2, dá 7. Beleza. Só que 7 não tem 2π dentro dele. E o 12? Se eu fizer 12 dividido por 2, dá 4. Olha, então nós vamos usar o 12. Nós vamos fazer 12π mais 3π dividido por 2. Se eu fizer 12 dividido por 2, dá 6. Então, eu vou ter 6π mais 3π dividido por 2. E 6π é 3 vezes 2π. Então, representa 1, 2, 3 voltas na circunferência. 6π representa 3 voltas na circunferência. O resto da divisão é esse aqui, ó, 3π sobre 2. Eu sempre tenho que ter aqui o número inteiro de vezes que completou-se uma volta. Então, um número inteiro de vezes 2π. Ou seja, isso aqui, colocando lá na fórmula, lá de cima, o que a gente tem? 3π dividido por 2, mais 2 vezes π vezes 3. Ó, o nosso K aqui é 3. Então, a gente tem 3π sobre 2, mais 2π vezes 3.
2π indica uma volta inteira. 3 indica que nós fizemos 3 vezes uma volta inteira. 3 vezes 2, 6π. 6π mais 3π sobre 2, 15π sobre 2. Então, nós descobrimos que o 15π dividido por 2 é côngruo do 3π dividido por 2. E lá na circunferência, isso aqui é o ângulo de 270 graus, né? Aquele que tem seno igual a menos 1, cosseno igual a 0. E este arco aqui. É como se eu tivesse aqui e fizesse 1, 2, 3 voltas completas, 6π, e mais 3π sobre 2. Então, 1, 2, 3 voltas completas, mais 3/4 de volta. Letra C. Encontre o côngruo do menos 45 graus. Bom, menos 45 graus ele já está na primeira volta, né? Só que, como é negativo, significa que nós não abrimos o arco no sentido anti-horário, e sim no sentido horário. Arcos negativos são arcos descritos na circunferência trigonométrica no sentido horário. Então, imagina aqui a circunferência trigonométrica. Aqui é a origem da medição dos arcos, o 0 graus. Ao invés de eu fazer isso aqui, sentido positivo da circunferência trigonométrica, eu fiz isso aqui, ó, sentido negativo. Seu sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Então, fiz esse movimento e abri um ângulo aqui, ó, de 45 graus. Para fazer ele ficar positivo, ele já está na primeira volta, hein? Só que no sentido negativo. Para eu colocar ele no sentido positivo, no sentido anti-horário, ou seja, para eu falar não deste arco aqui de 45 graus, mas desse outro arco aqui, nós estamos falando desse arco, os dois também são côngruos, hein? Um no sentido negativo, o outro no sentido positivo, mas para no mesmo lugar. Veja que os dois são replementares. Se eu somar os dois dá 360 graus. Sempre que eu somar um arco negativo, o valor dele em módulo, mais o valor dele no sentido anti-horário, o valor dele positivo, e der 360 graus, os dois são replementares. Significa que eles vão descrever o mesmo ponto na circunferência trigonométrica. Portanto, são côngruos. Então, todo arco negativo tem um côngruo positivo também. Que arco é côngruo do menos 45 graus? Esse arco aqui, ó, é o menos 45 graus. Este arco aqui, menos 45 graus. E este outro preto aqui, ó, é esse que nós estamos procurando, o côngruo do menos 45. Para fazer isso, para achar um arco côngruo positivo, basta a gente fazer o 360 graus menos o arco negativo, que no caso é 45 graus. 360 graus menos 45 graus, 315 graus. Então, o côngruo do menos 45 graus na circunferência trigonométrica é o 315 graus. O côngruo positivo do menos 45 graus. Se eu abrir o arco no sentido horário 45 graus, menos 45 graus. Se eu abrir ele no anti-horário 315 graus, eu vou parar no mesmo ponto, portanto, são côngruos.